Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, de cultuar a Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. E a palavra de adoração diz o seguinte: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais esse novo dia que nos concedes. Nesse momento oportuno que estamos aqui diante do teu trono de graça. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão glorioso, por esse momento gostoso de estarmos juntos, reunidos em comunhão com os nossos irmãos da IPU de Jandira. Que Tu possas abençoá-los a cada um de nós e possamos, ó Senhor, através do Teu Santo Espírito, entender a Tua palavra e os Teus objetivos para as nossas vidas, ó Pai. Tu conheces os nossos corações e por isso queremos que Tu estejas conosco nesse momento em diante. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. É com grande prazer que estou aqui novamente com vocês para
louvar, para engrandecer, para agradecer principalmente ao nosso Senhor por estar nos dando vida hoje, porque estamos passando por momentos difíceis. Muitas pessoas que talvez morem sozinhas e têm que ficar em casa sozinhas é muito difícil. Não temos como explicar essa solidão que é extrema nessas pessoas que estão sozinhas dentro de suas casas. Mas agradecemos ao Senhor porque Tu estás, que Ele está conosco. Mesmo sozinhos, ó Senhor, nós buscamos a Ti para que possamos ser aliviados de tensões e de momentos difíceis na nossa vida. E Ele sempre vai estar conosco, sempre nos mostrando a Sua palavra, mostrando o caminho que nós devemos seguir e dando-nos o suporte devido para que possamos sobreviver a essa tempestade que atravessa nesse momento. Hoje nós estaremos falando de um texto que está em Atos dos Apóstolos, mas antes eu queria falar com vocês, fazer a chamada à confissão. Disse-lhe Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pode recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Vamos fechar os nossos olhos, colocarmos diante de nosso Deus para que possamos levar a Ele os nossos erros, os nossos pecados e que nos alivie dessa tensão para que nós possamos, juntamente, ungidos pelo Espírito Santo, ouvir a Sua voz. Vamos orar. Pai amado, Tu conheces os nossos corações. Tu sabes que muitas vezes somos falhos, muitas vezes que não queremos fazer alguma coisa, mas fazemos. E é por isso que estamos aqui diante de Ti, para levar diante do Teu trono de graça esses nossos erros, esses nossos pecados, esses nossos desvios que temos que fazemos em Ti. Pode ser uma pequena coisa, pode ser até o falar maldoso às vezes, o falar que pode, às vezes nós não sentimos que magoamos alguém, mas essa pessoa que ouviu o meu falar pode estar sendo magoado e a gente não percebe. E é por isso que nós estamos aqui rogando o Teu perdão, para que possamos, ó Senhor, estarmos com os nossos corações aliviados pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz do Calvário para nos redimir de todos os pecados, a fim de que possamos, ó Senhor, sermos templo do Espírito Santo e sermos ouvintes da Tua palavra e andar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Então, o texto que nós vamos ler hoje, ela está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versos 41 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 a 47. E fala o seguinte: Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão
pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. É um texto que a maioria já conhece, sabe do que se está se falando. É Pedro falando da palavra de Deus às pessoas que queriam ouvir o que Pedro estava querendo dizer, e muitos deles aceitaram o convite de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e passaram a frequentar essa comunidade que estava nascendo, ou seja, naquele momento, naquele capítulo 2, estava nascendo uma igreja. Mas o que a gente pode perceber nesse texto, nós vamos ali no verso 40, que é o verso anterior ao texto que nós estamos falando, que fala assim: Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Geração. Muitas vezes a gente ouve essa palavra geração e ela não aplica-se somente às pessoas, quer dizer, elas aplicam também ao conhecimento. Então nós temos aplicação às pessoas, ou seja, as pessoas que viveram ou vivem num determinado período na história. Também temos as pessoas na sua maneira de ser, da sua maneira de agir, da sua maneira de pensar. Então, o que nós estamos falando? Primeiro, da geração hippie, lembra dos anos 70, da geração 60, 70, da geração hippie, e também tem a geração dos Beatles maníacos, né? Na época que os Beatles estavam lançando os seus discos, fazendo as suas turnês, então você tinha essa geração Beatles maníaca, você tinha essa geração hippie, mas também tinha aquelas gerações que pensavam diferente dessas outras gerações. E quando isso acontecia, havia um conflito de gerações, que não designava uma luta física entre os novos e os mais velhos, mas um conflito de mentalidade. Hoje nós temos isso. A mentalidade que os nossos pais, que os nossos avós tinham naquela época, ou seja, a moral que estava desenvolvida na sociedade na época dos meus pais, na época dos meus avós, é diferente da moral hoje que está se desenvolvendo na nossa era, hoje no século XXI. Ou seja, muita coisa que naquela época, moralmente falando, não deveria se fazer, porque eles consideravam uma coisa permissiva ou que dava em penalidade o que se fazia naquela época, hoje ela é permitida. Por exemplo, os abortos naquela época dos meus pais, na época dos meus avós, era considerado um crime uma pessoa, uma mulher fazer aborto. Hoje em dia o aborto está mais solto, quer dizer, a lei que predomina hoje na Constituição brasileira é que você pode, até 3 semanas e meia de geração, você pode fazer o aborto. Após isso, teoricamente não, mas muitas pessoas fazem, mesmo depois desses 3 semanas e meia. O que a gente estava olhando é que Pedro, quando ele fala salvai-vos dessa geração perversa, biblicamente falando, nós temos 2 tipos de geração. A geração perversa, a geração corrompida, e a geração divina, a geração de Deus, dos filhos de Deus. Por isso que Pedro diz assim, dava testemunho e exortava: salvai-vos dessa geração perversa, né? Ali, quando Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele conquistou, a fim de que proclamais os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa.
Pedro afirma que nós somos povo escolhido por Deus, ou seja, nós somos uma geração eleita. Podemos perceber que com um confronto entre as duas gerações, que são a geração perversa e corrompida, a geração dos eleitos e a geração dos eleitos de Deus. Quando Pedro declara no texto, chamou das trevas para a maravilhosa luz, ali a palavra que ele usa como igreja, como comunidade, uma eclesia, né? É um conjunto de pessoas que estão se reunindo naquele momento. Ele podia dizer que essa palavra grega significava justamente os chamados para fora. O que ele estava querendo dizer? Estou chamando vocês para saírem dessa geração perversa e passarem a pertencer à geração da luz do reino de Deus. Então, hoje nós temos duas categorias de gerações. Nós temos gerações aí que o mundo aplica a geração hippie, geração bitomaníaca e outros tipos de geração, mas na realidade nós temos duas religiões somente, a geração perversa, a geração dos filhos das trevas e a geração dos filhos de Deus, dos filhos da luz. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós estamos passando, ou seja, sendo chamado para fora, nos tornando igreja. Lá em 1 Coríntios fala, né, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, se nós somos templos do Espírito Santo, nós nos transformamos numa igreja cujo cabeça é Jesus Cristo. A nossa mente, o nosso pensar, daquele momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, naquele momento em que nos arrependemos de todos os nossos pecados, naquele momento em que nós fomos batizados, e espiritualmente falando, nós estamos passando de uma geração perversa e chamando-se para a geração do reino da luz. Então, a igreja, nós abandonamos essa geração e nos tornamos outra. Se quisermos, como igreja, ser edificados sobre um sólido fundamento, precisamos entender o que o Senhor espera de nós. Ou seja, a partir do momento em que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a partir desse momento em diante, se eu realmente quero ser uma igreja e entender o que Jesus Cristo quer da minha vida, eu preciso saber o que Ele espera de mim. Precisamos nos enxergar como Ele nos vê. Isso. E para enxergar como Ele nos vê, a gente precisa estar refletindo a palavra de Deus a todo momento, a todo instante. Nós precisamos que a paz de Jesus Cristo esteja em nossos corações e que Ele seja o nosso árbitro nas definições da nossa vida, nas definições do que devemos fazer, qual tipo de decisão que devemos tomar para a nossa vida. Nós temos que fazer com que a palavra de Deus seja o nosso governador, seja aquele que governa, aquele que controla a nossa vida cotidiana, a fim de que possamos elevar cada vez mais o nosso coração, ficarmos cada vez mais junto de Deus e termos a possibilidade de estarmos no seu reino quando Ele nos chamar. Muitas vezes as igrejas tentam achar modelos, né? Na internet, por exemplo, eu vejo vários cursos, né? Aqueles caras mostram cursos de vivificação, reviver a igreja, fazer reviver a igreja, fazer com que a igreja tenha um pensamento melhor, para que a igreja possa evoluir, para que a igreja possa crescer. Então, muitas vezes nós buscamos modelos, outros, para que a igreja possa crescer. Mas nem sempre esses modelos vão ser válidos se nós não buscarmos realmente de coração, de nossa alma, a fim de que possa, né, valer a pena esse reavivamento. E é por isso que hoje eu penso que
essa crise que nós estamos passando hoje, esses momentos que nós estamos tendo, de podermos refletir na palavra de Deus, de podermos estudar a palavra de Deus, de podermos estar orando a todo momento e a todo instante, é que Ele nos faz repensar, fazer com que a gente viva realmente a Escritura, a palavra de Deus, e o querer ser igreja segundo os propósitos de Deus. Desculpe, soluço. Então, o que Deus quer que na nossa vida aconteça? Que nós tenhamos um compromisso firme com o senhorio de Jesus e ser propriedade exclusiva de Deus. E que a base da nossa vida com a igreja, como igreja, está na compreensão de quem Jesus é e do que somos para Ele. Lá em Filipenses 2, dos versos 9 a 11, diz o seguinte: por isso Deus o exaltou acima de tudo, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua o confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto curto, um sermão curto, mas que ele tem como objetivo principal de nós termos como fundamento Jesus Cristo na nossa vida, fortalecendo esse fundamento para que nós possamos realmente viver segundo a geração do Reino da Luz. Porque a partir do momento que aceitei a Jesus Cristo, eu passo a pertencer ao Reino da Luz. E se passo a pertencer ao Reino da Luz, eu tenho que seguir as regras que comandam esse reino. Da mesma forma, quando uma criança vem a nascer para este mundo, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que conhecer as regras que comandam esse mundo para que ela possa sobreviver segundo o que esse mundo comanda. Da mesma forma, eu aceitei a Cristo, então eu nasci para Cristo. E agora, quem está em mim é Jesus Cristo. E se Ele está em mim, então todas as regras devem ser obedecidas para que eu caminhe segundo o seu querer e a sua vontade, para que depois eu possa me maravilhar com as coisas divinas que está prometida para nós no nosso futuro, após a nossa morte física. Que Deus possa abençoar a todos, que tenham um bom domingo, em família, um bom almoço, e que Deus possa estar sempre junto, colocando na nossa vida o seu querer e a sua vontade, para que possamos realmente servir ao Senhor com alegria e com êxtase. Certo? Que Deus possa estar conosco, e eu termino com a bênção sacerdotal. Que o amor de Cristo, que as coisas de Deus, nosso Senhor, estejam sobre nós. Que o Espírito de Deus venha conosco, nos dar alegria, nos dar toda a saudação que precisamos, e que Ele esteja sempre brilhando na nossa vida, fazendo com que o nosso rosto, com que o nosso ser, com que a nossa vontade seja toda dele, para a honra e glória dele. Assim termino, em nome de Jesus. Amém.